Tô sentada nesta mesa 20 minutos e já sinto que cometi o maior erro da minha vida. O silêncio é ensurdecedor, quebrado apenas pelo barulho dos talheres contra os pratos e pelos risinhos baixos que a irmã dele troca com a cunhada. Ele tá ali, do meu lado, mas é como se eu fosse invisível. Então é você a dessa vez? A mãe dele finalmente me dirige a palavra, mas o tom não tem nada de acolhedor. Ela não me olha nos olhos enquanto fala, apenas ergue uma sobrancelha perfeitamente desenhada e volta a cortar o peru com precisão cirúrgica. Engulo em seco e tento sorrir. Eu sou a Marina. É um prazer conhecê-la. Prazer. A palavra sai seca da boca dela, como se fosse um osso que ela precisasse cuspir. O pai dele nem sequer levanta os olhos do prato. O tio, sentado na ponta da mesa, me observa com um sorriso que me deixa desconfortável, daqueles que prometem comentários maldosos assim que eu sair da sala. Ele tem um gosto peculiar. A irmã dele sussurra para a cunhada, mais alto o suficiente para que eu escute. As duas risinham de novo e sinto meu rosto esquentar. É quando a mãe dele solta a bomba que explode meu peito. Você não é muito como a ex dele, né? Ela era mais refinada. Ela pausa, me olha de cima a baixo, como se estivesse avaliando uma peça de roupa em liquidação. Mais elegante. Tinha classe. O mundo para. Literalmente para. Sinto como se alguém tivesse sugado todo o ar da sala. Olho para ele, esperando que diga alguma coisa, que me defenda, que pelo menos demonstre desconforto com o que acabou de acontecer. Mas ele apenas continua mastigando, como se nada tivesse sido dito. Mãe, ele murmura baixinho, mas sem convicção. É mais um pedido para que ela pare de falar do que uma defesa real. O quê? Só estou sendo sincera. Ela se vira para mim com um sorriso que não chega aos olhos. A Fernanda vinha aqui desde criança, conhecia todos nós, sabia como as coisas funcionam nesta família. Fernanda, o nome que ele nunca menciona, mas que claramente ainda ecoa nesta casa como um fantasma bem-vindo. Sinto meu estômago revirar, não por causa da comida, mas pela humilhação que está se instalando em cada célula do meu corpo. A Fernanda sabia fazer aquele pavê que vocês adoram, lembra? A cunhada se junta à conversa, e agora todas as mulheres da mesa estão envolvidas nesta tortura coletiva. Olho para a sacolinha que trouxe, escondida atrás da minha cadeira. Dentro estão os presentes que escolhi com tanto carinho. Um perfume importado para a mãe dela, uma garrafa de vinho caro para o pai, chocolates finos para os outros. Agora, tudo isso me parece patético, um esforço desesperado de alguém que está tentando comprar aceitação. E aquele jeito dela de falar, a irmã dele suspira teatral, tão educada, tão doce. Vocês formavam um casal tão bonito. Formavam mesmo. A mãe dele concorda e pela primeira vez na noite sorri de verdade. Não para mim, claro. O sorriso é para a lembrança de Fernanda, para a nora que ela perdeu e claramente prefere a que está sentada na sua mesa agora. Sinto lágrimas começando a se formar, mas não vou dar a elas essa satisfação. Não vou chorar na frente dessas pessoas que estão me destroçando com a frieza de quem corta cebola. O pior é que ele continua ali, comendo em silêncio, como se isso fosse normal, como se isso merecesse, como se eu merecesse. Você trabalha como o quê mesmo? O tio finalmente fala, mas sei que não é por interesse genuíno. É para dar continuidade ao show. Sou jornalista. Minha voz sai mais fraca do que eu gostaria. Ah, ele troca um olhar com o pai dele. A Fernanda era advogada, família tradicional. Vocês se conheciam desde pequenos, não é mesmo? Ele finalmente para de mastigar e olha para o tio. Tio? Que foi? Só estou conversando. O homem dá de ombros, mas o sorriso maldoso continua lá. É importante conhecer as raízes das pessoas, saber de onde vêm. A Fernanda tinha raízes sólidas. A mensagem está clara. Eu não tenho.
Eu sou descartável, temporária, inadequada. Sou a intrusa que ousou sentar na cadeira que pertence a outra pessoa. Olho ao redor da mesa e vejo todos eles, exceto ele, me observando com uma mistura de curiosidade mórbida e desprezo mal disfarçado. É como se eu fosse um animal no zoológico, algo para ser observado e julgado. Neste momento, enquanto a ceia de Natal continua ao meu redor como uma peça de teatro da qual eu sou o alívio cômico involuntário, entendo com clareza cristalina por que ele nunca me trouxe aqui antes. Não foi para me proteger da família difícil dele, foi para proteger a família dele de mim. Eu sou o segredo sujo, a vergonha, a que não serve. E pior, ele deixou que eu descobrisse isso da maneira mais cruel possível. 3 meses atrás, quando ele finalmente me convidou para o Natal com a família, eu senti como se tivéssemos chegado a um marco. Depois de 1 ano e meio juntos, parecia natural que eu conhecesse as pessoas mais importantes da vida dele. Finalmente, eu pensava, ele está pronto para me incluir de verdade. Acho que é hora de você conhecer todo mundo. Ele disse numa terça-feira qualquer, enquanto assistimos Netflix no sofá. Falou como quem comenta sobre o tempo, casual demais para algo que eu vim esperando há tanto tempo. O que você acha de passar o Natal conosco? Meu coração disparou. Segurei a empolgação porque não queria parecer desesperada, mas por dentro eu estava comemorando. Finalmente! Depois de tantas perguntas sobre por que eu nunca tinha ido na casa da mãe dele, por que não conhecia seus irmãos, por que nossa relação parecia existir num vácuo social. Eles são meio complicados, ele sempre dizia, quando eu tocava no assunto. Minha família é muito fechada. Não é nada pessoal, é só o jeito deles. Ou então, não é o momento certo ainda. Quando for, natural acontece. Eu tentava entender. Cada família tem suas peculiaridades, seus tempos. Mas depois de 18 meses namorando, começava a doer essa exclusão. Eu já havia apresentado ele aos meus pais, meus amigos, incluído ele em todos os aspectos da minha vida. Ele conhecia minha irmã, sabia das brigas que eu tinha com minha mãe, participava dos almoços de domingo. Para mim, ele era parte da família. Mas eu continuava sendo uma estranha na vida dele. Eles vão adorar você, ele me garantiu quando aceitei o convite. Só é questão de tempo para se acostumarem. Eles são tradicionais. Passei semanas me preparando. Pesquisei sobre os gostos da família dele nas redes sociais, tentando descobrir que tipo de presentes seriam apropriados. Gastei uma fortuna numa loja de departamento, escolhendo cuidadosamente cada item. Um perfume importado para a mãe, Chanel, porque notei que ela sempre postava fotos de produtos de luxo. Um vinho caríssimo para o pai, uma safra especial que o vendedor garantiu ser apropriada para ocasiões importantes. Chocolates belgas para os outros familiares. Escolhi minha roupa com o mesmo cuidado militar. Um vestido azul marinho, elegante, mas não muito decotado, sapatos baixos para não parecer que estava tentando me exibir, prendi o cabelo num coque baixo, usei uma maquiagem discreta. Queria parecer respeitável, adequada para uma família tradicional. Na noite anterior, ensaiei conversas no espelho, preparei respostas para perguntas sobre meu trabalho, minha família, meus planos futuros. Queria causar uma boa impressão, mostrar que eu era séria sobre o relacionamento, que não era apenas mais uma namorada passageira. Você tá nervosa demais, ele riu quando me viu arrumando os presentes pela terceira vez. É só um almoço, eles são pessoas normais. Mas eu sentia que não era só um almoço. Era minha chance de finalmente fazer parte da vida dele completamente. Era a oportunidade de mostrar que eu merecia estar ali, que nossa relação tinha futuro. No caminho para a casa da família dele, meu estômago estava embrulhado de ansiedade. Ele dirigia descontraído, cantarolando músicas no rádio, enquanto eu repassava mentalmente todos os nomes. A mãe, Dona Helena, o pai, seu Carlos, a irmã, Patrícia, o cunhado, Roberto, o tio, Marcos. Eu havia decorado até os apelidos que ele usava para cada um. Vai ver, vai ser ótimo, ele me tranquilizou quando paramos em frente à casa. Era uma residência imponente, num bairro nobre, com jardim bem cuidado e uma fachada que respirava tradição e dinheiro.
Respirei fundo, peguei a sacola com os presentes e me preparei para conhecer as pessoas que, eu esperava, se tornariam minha segunda família. Desde o momento em que entramos, senti algo estranho no ar. Não exatamente hostilidade, mas uma frieza que me deixou desconfortável. Os cumprimentos foram educados demais, sorrisos que não chegavam aos olhos, abraços que duravam menos tempo do que o necessário. Ele me apresentou. Esta é a Marina, e eu ofereci meu sorriso mais caloroso. Mas as respostas foram monossilábicas, como se eu fosse uma visita de trabalho que eles precisavam suportar por cortesia. Durante o pré-jantar, enquanto tomávamos aperitivos na sala, eu tentava puxar conversa, fazer perguntas sobre eles, mostrar interesse genuíno. Mas cada tentativa era recebida com respostas curtas, seguidas de silêncios constrangedores. Eu me sentia como uma intrusa numa reunião privada. Foi quando nos chamaram para a mesa que o verdadeiro pesadelo começou. E foi quando entendi que toda aquela preparação, toda aquela expectativa, toda aquela esperança de finalmente pertencer tinha sido um erro terrível. Eu não estava ali para ser aceita, estava ali para ser julgada. E pelo que percebi nos primeiros minutos, eu já havia sido condenada antes mesmo de abrir a boca. O momento que mudou tudo aconteceu quando me levantei para ir ao banheiro. Precisava de alguns minutos longe daquela mesa, longe dos olhares julgadores e dos comentários venenosos sobre como a ex-namorada dele era perfeita em todos os aspectos que eu claramente falhava. Mas no corredor que leva ao banheiro, escutei vozes vindas da cozinha. A porta estava entreaberta e reconheci imediatamente a voz da mãe dele conversando com a irmã. Não sei por que ele insistiu em trazê-la hoje. A voz da dona Helena estava carregada de irritação. Já não bastava ter terminado com a Fernanda por causa dessa aí. Parei onde estava, o coração disparando. Elas estavam falando de mim, e cada palavra era como um soco no estômago. Ele disse que não era nada sério ainda, respondeu Patrícia, a irmã dele, que estava só se divertindo enquanto resolvia as coisas com a Fernanda. O mundo parou, literalmente parou. Se divertindo? A mãe dele soltou uma risada amarga. Há 1 ano e meio? Que brincadeira é essa? A Fernanda está esperando há todo esse tempo, achando que eles vão voltar. Eu falei com ela semana passada, Patrícia continuou, e cada palavra era como um punhal. Ela disse que ele prometeu que era só uma fase, que ia resolver tudo depois das festas, que ia terminar com essa daí depois do Natal. Minha respiração ficou presa na garganta. Senti como se alguém tivesse tirado o chão debaixo dos meus pés. 1 ano e meio de relacionamento, só uma fase? Uma diversão enquanto ele resolvia as coisas com a ex? Pelo menos ele não foi idiota de dizer para todo mundo que estava namorando sério. Imagina a vergonha se todo mundo soubesse que ele largou a Fernanda por alguém assim. Alguém assim. As palavras ecoaram na minha cabeça como tiros. Encostei na parede, tentando processar o que estava ouvindo, tentando entender como minha vida inteira havia se tornado uma mentira em questão de segundos. Ele sempre foi inteligente, Patrícia continuou. Nunca nos disse que era namoro sério. Sempre falava dela como uma amiga especial ou alguém que ele estava conhecendo. A gente sabia que não ia dar em nada. Uma amiga especial? 1 ano e meio dividindo cama, fazendo planos, conhecendo amigos. E para a família dele eu era apenas uma amiga especial. Senti náusea subindo pela garganta. Pelo menos ele não foi idiota de dizer para todo mundo que estava namorando sério, disse a mãe dele. Imagina a vergonha se todo mundo soubesse que ele largou a Fernanda por alguém assim. Alguém assim. As palavras ecoaram na minha cabeça como tiros. Encostei na parede, tentando processar o que estava ouvindo, tentando entender como minha vida inteira havia se tornado uma mentira em questão de segundos. Ele sempre foi inteligente, Patrícia continuou. Nunca nos disse que era namoro sério. Sempre falava dela como uma amiga especial ou alguém que ele estava conhecendo. A gente sabia que não ia dar em nada. Uma amiga especial? 1 ano e meio dividindo cama, fazendo planos, conhecendo amigos, e para a família dele eu era apenas uma amiga especial. Senti náusea subindo pela garganta. Pelo menos essa é a escolha certa, disse a mãe dele com convicção.
Eles cresceram juntos, têm a mesma educação, a mesma classe social. Fazem sentido. Essa daí, ela parou procurando palavras. É óbvio que é só uma aventura. Pelo menos ela vai saber a verdade hoje, Patrícia riu baixinho. Depois do show que a gente fez na mesa, tenho certeza de que ela entendeu o recado. O show! Elas haviam planejado me humilhar. Cada comentário sobre a Fernanda, cada comparação maldosa, cada olhar de desprezo, tudo havia sido calculado para me fazer entender meu lugar. Ou melhor, minha falta de lugar. Ele devia ter terminado com ela antes de trazer aqui, resmungou a mãe dele. Agora ela vai fazer drama, vai querer se agarrar nele, vai complicar as coisas. Relaxa, mãe. Mulher como ela não tem escolha. Ela vai aceitar o que ele oferecer e ficar quieta, ou vai embora. De qualquer forma, problema resolvido. Mulher como ela, como eu, como se eu fosse uma categoria específica de pessoa que não merecia respeito, que não tinha direito a expectativas, que devia ser grata por qualquer migalha de atenção. Precisei me segurar na parede para não cair. 1 ano e meio, 18 meses da minha vida investidos em alguém que me apresentava como uma amiga especial para a família enquanto me dizia que me amava. 18 meses acreditando que estávamos construindo algo juntos enquanto ele mantinha viva a esperança da ex de que voltariam. Voltei para a mesa como um zumbi. Sentei na minha cadeira e olhei para ele. Realmente olhei, talvez pela primeira vez em meses. Ele estava conversando com o pai sobre futebol, descontraído, como se nada tivesse acontecido. Como se eu não tivesse acabado de descobrir que nossa relação inteira era uma farsa. "Você tá bem?" ele perguntou quando notou minha cara. "Tá meio pálida." "Estou ótima", menti, e minha voz saiu estranhamente calma. Durante o resto da ceia, observei tudo com outros olhos. A forma como ele evitava me incluir nas conversas familiares, como respondia por mim quando alguém me fazia uma pergunta direta, como nunca me tocava na frente deles, nunca demonstrava carinho, como se tivéssemos vergonha um do outro. Mas não era vergonha, era indiferença. Eu era temporária, descartável, irrelevante. E todos naquela mesa sabiam disso, exceto eu. Quando ele se levantou para buscar mais vinho na cozinha, a irmã dele se inclinou na minha direção com um sorriso que não enganava ninguém. "Você sabe que ele vai voltar com a Fernanda, né?" Ela disse baixinho, como se fosse um segredo entre amigas. "É melhor você ir se preparando." Olhei para ela e, pela primeira vez na noite, sorri de volta. Mas não era um sorriso de cordialidade. Era o sorriso de alguém que finalmente havia entendido tudo. "Obrigada por me avisar", respondi, e vi a surpresa nos olhos dela. Porque naquele momento eu havia tomado uma decisão que mudaria tudo. A viagem de volta para casa foi o silêncio mais ensurdecedor da minha vida. Ele dirigia assobiando baixinho, completamente alheio ao furacão que tinha se formado dentro do meu peito. De vez em quando fazia comentários sobre como a ceia havia sido boa, como sua família tinha gostado de me conhecer. Cada palavra era como sal na ferida. "Acho que correu tudo bem", ele disse quando paramos no semáforo perto do meu apartamento. "Minha mãe pode parecer meio fria no começo, mas é só o jeito dela. Ela vai se acostumar com você." Acostumar? Como se eu fosse um móvel novo que eles teriam que tolerar por um tempo. "Você acha?" Minha voz saiu seca, sem emoção. "Tenho certeza. Ela até comentou que você trouxe presentes bonitos." Ele sorriu e eu quase ri da ironia. Claro que ela havia comentado sobre os presentes, provavelmente para calcular quanto dinheiro eu tinha desperdiçado tentando comprar aceitação. Quando chegamos no meu prédio, ele desligou o carro e me olhou com aquele sorriso que antes me derretia e agora só me causava nojo. "Quer que eu suba?" perguntou, passando a mão no meu braço. "Podemos conversar sobre como foi hoje." "Não." A palavra saiu mais áspera do que eu pretendia. Ele franziu a testa, percebendo algo diferente no meu tom, mas não insistiu. "Tudo bem, te ligo amanhã?" "Ligue", respondi, mas já sabia que quando ele ligasse, eu estaria pronta para ter a conversa que mudaria tudo. Passei a noite inteira acordada, repassando cada momento dos últimos 18 meses sob uma nova perspectiva.
Quantas vezes ele havia evitado falar sobre futuro? Quantas vezes mudava de assunto quando eu mencionava morar juntos? Quantas vezes ele saía às pressas quando o telefone tocava, dizendo que era trabalho? Os sinais estavam todos lá. Eu que havia escolhido ignorá-los, porque queria acreditar na versão da história que ele me contava. Na manhã seguinte, liguei para minha irmã. Ana, preciso conversar com você, disse assim que ela atendeu. Claro, o que aconteceu? Como foi ontem com a família dele? Contei tudo, cada humilhação, cada palavra que eu havia escutado na cozinha, cada revelação que havia destroçado minha percepção da nossa relação. Ana me ouviu em silêncio e, quando terminei, ela suspirou profundamente. Marina, você sabe o que eu vou dizer, né? Sei. E eu realmente sabia. Minha irmã sempre havia tido ressalvas sobre ele, sempre achava estranho eu nunca ter conhecido a família, nunca ter ido na casa dele quando os pais estavam visitando. Homem que esconde namorada é porque tem vergonha dela ou porque está escondendo alguma coisa. No caso dele, parece que é os dois. Passei o dia organizando os meus pensamentos, preparando o que ia dizer. Não queria ser histérica, não queria dar a ele a satisfação de me ver destruída. Queria ser clara, direta, definitiva. Quando ele ligou no final da tarde, marquei de nos encontrarmos no café perto do meu trabalho. Terreno neutro, lugar público, fácil para eu ir embora quando acabasse. Ele chegou sorrindo, me deu um beijo no rosto como se fosse mais um encontro casual. Pediu um café, perguntou como havia sido meu dia, fez toda a performance de namorado atencioso. Preciso te perguntar uma coisa, disse assim que ele parou de falar sobre o trabalho dele. Claro, amor, pode perguntar. Amor, a palavra soou falsa saindo da boca dele. Você ainda está em contato com a Fernanda? A mudança na expressão dele foi instantânea. O sorriso desapareceu, os ombros ficaram tensos. Ele desviou o olhar por uma fração de segundo antes de me encarar novamente. Por que você está perguntando isso? Você ainda está em contato com ela? Repeti, sem me deixar distrair pela pergunta dele. Marina, a Fernanda faz parte do meu passado. A gente cresceu juntos, nossas famílias se conhecem há anos. É óbvio que a gente ainda se fala de vez em quando, mas ela sabe que você está namorando comigo? Outro momento de hesitação. Ele mexeu no açúcar do café, procurando tempo para formular uma resposta. É complicado, começou, e eu quase ri. A frase preferida dele para evitar conversas difíceis. É complicado ou é simples? Pressionei. Ela sabe ou não sabe? Olha, a Fernanda está passando por um momento difícil na vida dela e eu não queria magoar ela desnecessariamente. Ela não sabe. Não era uma pergunta, era a confirmação que eu já esperava. Marina, não é assim. Ela sabe que a gente não está mais junto, mas ela não sabe que você está comigo há 1 ano e meio. Minha voz estava estranhamente calma. Ela não sabe porque você prometeu a ela que era só uma fase, que vocês iam voltar depois das festas. O rosto dele ficou branco, completamente branco. Quem te disse isso? Isso importa? É verdade ou não? Ele ficou em silêncio por um longo momento, e esse silêncio me disse tudo o que eu precisava saber. Marina, eu posso explicar. Não precisa. Me levantei, peguei minha bolsa. Já entendi tudo. Espera, para onde você vai? Vamos conversar sobre isso. Não há nada para conversar. Olhei para ele uma última vez e senti uma paz estranha tomando conta de mim. Você pode ligar para Fernanda e dizer que está livre. Tenho certeza de que ela vai ficar feliz. Marina, não faz isso. Eu te amo. Não faz. Minha voz saiu firme, sem um pingo de dúvida. Quem ama, não esconde. Quem ama, não mantém o pé em duas canoas. Quem ama, apresenta. E saí daquele café com a certeza de que estava tomando a decisão mais acertada da minha vida. 3 dias depois do nosso último encontro, ele apareceu na porta do meu apartamento. Eu esperava por isso. Conhecia bem o padrão dele de tentar resolver as coisas quando percebia que estava perdendo o controle da situação. Marina, abre a porta. Preciso falar com você.
Olhei pelo olho mágico e vi ele parado no corredor, com a mesma expressão de quem estava acostumado a conseguir o que queria com persistência. Mas desta vez seria diferente. Não temos mais nada para conversar, respondi através da porta. Por favor, 5 minutos, só 5 minutos. Abri a porta, mas não para deixá-lo entrar. Abri para que ele pudesse me ver, realmente me ver, talvez pela primeira vez em 18 meses. Você terminou com a Fernanda? Perguntei diretamente. Ele hesitou, e essa hesitação já era a resposta que eu precisava. É complicado, interrompi. É simples. Ou você está disponível emocionalmente para um relacionamento, ou não está. E você claramente não está. Marina, eu escolho você. Estou aqui, não estou? Você está aqui porque percebeu que me perdeu, não porque me escolheu. Cruzei os braços, mantendo a porta meio fechada. Se tivesse me escolhido, teria feito isso há 1 ano e meio. Teria terminado com ela completamente, me apresentado como sua namorada para sua família, teria construído uma vida comigo de verdade. Eu construí uma vida com você. Você